a bola parada ali, algumas situações com o Rafael Carioca, até porque tanto o Ricardinho como o Cafu, que foram as outras opções que eu treinei durante essa semana, eles já estão inseridos e já estão treinados nesse aspecto, nesse fundamento, né? Jogadas originadas de bola parada. O Carioca não, ele precisava ser inserido ali em algumas movimentações. Então a gente aproveitou para inseri-lo, mas não está definido que inicia. Mas, de qualquer forma, eu posso te responder. É um jogador que tem um forte poder de recomposição, porque é um lateral de origem que joga como meia. Muita força física no 1 contra 1, que é um jogo que vai ser importante, a gente criar espaço, a gente furar linhas de marcação. E tem um potencial muito bom também de finalizações, quando chega na entrada da área, tem um chute muito potente. Então a gente ganha no aspecto tático, ganha no aspecto de confronto, de 1 contra 1, 2 jogadores de 1 contra 1 de cada lado, né, caso o Rafael jogue, e ganha no aspecto de jogador também com qualidade para finalizar. E é um jogador que tem, inclusive, às vezes que tem jogado, sempre está fazendo um golzinho, tem sido sempre um jogador muito importante. Então nós temos essas opções. Cafu e Carioca, o time não muda em relação à questão tática. Ricardinho muda, que a gente tem que adiantar um pouco mais o Lima, e aí já é uma formação um pouquinho diferente. Mas nós treinamos durante a semana, todas as situações podem acontecer para iniciar, como também podem acontecer no decorrer do jogo. Vamos puxar aqui uma situação para o jogo contra a equipe do América. O teu time, ele não era difícil, uma defesa muito sólida, era difícil ser furada. Em 3 jogos, contando que com o Náutico ele não tomou gol, mas ele tomou 7 gols em 2 jogos. Puxando isso para o jogo contra o América, isso te preocupa, te incomoda? Você tentou corrigir muita coisa? Não, tomar gol sempre preocupa, né? E a gente tem que fazer análise do que aconteceu em relação aos gols sofridos, a alguns comportamentos, não é só a hora que o adversário faz o gol, mas a nossa média de gols sofridos, ela sempre foi muito baixa desde a minha chegada, que inclusive é uma tônica dos clubes onde a gente trabalha. E quando a gente perde esse padrão, claro que isso nos traz uma preocupação. E a gente começou já a semana trabalhando as imagens, as situações que aconteceram no jogo, para mostrar para os atletas onde é que a gente pode corrigir e melhorar. Não sei se por coincidência, não existe coincidência, né? Mas o número maior de gols sofridos tem acontecido fora de casa. Isso também se dá à postura do adversário, e que a gente não pode esquecer que existe o mérito. Por exemplo, não é natural dentro do nosso trabalho a gente tomar 3 gols em um jogo. 4 gols como eu falei quando eu dei entrevista após o jogo de Varginha, é muito difícil. Eu conto no dedo às vezes que a gente tomou 4 gols em um jogo, até pela nossa organização do sistema defensivo, pela proposta, pela metodologia de trabalho que a gente implementa durante as semanas. Mas quando isso acontece, claro que nos traz preocupação, e a gente trabalha para poder corrigir. E foi isso que a gente fez essa semana, apesar de que dentro de casa a gente vem mantendo um bom equilíbrio. E uma observação importante a se fazer é que o adversário que fez os 3 gols, nos jogos anteriores tinha feito 2 gols contra o Fluminense e 2 gols contra o Cruzeiro, que são equipes de Série A. Então eles também tiveram o mérito, a gente conseguiu fazer 2 gols também, mas eles tiveram um mérito também, mas não é natural e a gente trabalha para que isso não aconteça. Pode ir. Chamusca, o América Mineiro, ele tem uma performance muito boa fora de casa, são 52% de aproveitamento, um time de uma forte marcação. Isso também pode te preocupar no jogo contra o América? Sim, foi passado inclusive no início da semana essa estatística, essa análise que a gente faz com todos os números, e a gente mostra muito o comportamento dentro e fora de casa do adversário que a gente vai enfrentar. Assistimos os 3 últimos jogos do América na íntegra. É um time que pressiona em linha alta praticamente o tempo todo, bem organizado defensivamente, e que por pressionar numa linha um pouco mais alta, quando eles conseguem recuperar, eles têm sempre um bom número de jogadores enfiados na sua última linha, e além da quantidade, são jogadores qualificados, né? Mateuzinho, Renan Oliveira, o Hugo, que deve vir jogar no lugar do Bio, que está suspenso, e o Luan.
ainda com a inserção dos volantes que infiltram e os laterais, principalmente o Giovani, que participa muito das ações ofensivas. Então é um jogo muito perigoso. A gente trabalhou muito em todos os treinos essa pressão que eles vão fazer na nossa primeira linha defensiva. E aí você pode observar por dois lados. Ter inteligência e capacidade de furar essa primeira linha de pressão e qualidade quando você conseguir furar, porque você também vai ter um espaço bom para jogar, já que tem 4 jogadores ali enfiados na frente da linha da bola, e você acaba ganhando um espaço interessante para poder construir uma jogada ofensiva no campo do adversário. Sei que você não quer falar, mas a entrada do Rafael Carioca é exatamente para tentar, de repente, através da velocidade, através também das jogadas efetuadas pelo Rafael, surpreender também o América? A opção do Rafael Carioca foi para que a gente ganhe, não só, porque a gente vai jogar contra um adversário que não vem aqui, diferente de algumas posturas aqui que já aconteceram no campeonato. O América não tem postura de jogar por uma bola. Eles jogam, independente do campo que eles joguem, o adversário que eles enfrentem, eles têm o mesmo padrão e a mesma forma de jogar. Então eles vão vir para pressionar, eles vão vir para propor. E aí você precisa ter também jogadores com características, com uma postura mais reativa, para poder utilizar também um contra-ataque, já que o adversário vai tentar te pressionar, vai entrar em teu campo para jogar. Então o Rafael tem essa característica, tem bom poder de recomposição, tem força física para estourar, entrar no campo do adversário e reagir também a uma situação nesse tipo de jogo, e tem um bom poder de finalização, tanto que sempre que joga tem feito gols importantes e tem ajudado. Então a gente trabalhou 3 situações diferentes, 2 onde a gente modifica um pouco a questão tática do jogo, com a entrada do Ricardinho e a entrada do Carioca, e uma que eu chamo de 6 por meia dúzia, que seria Cafu pelo Carioca, que aí a gente não muda muito na questão tática, né? É mais uma mudança de peça mesmo, um jogador por outro. Dá para perceber, Chamusca, boa noite, prazer falar contigo. Dá para perceber que você fez realmente essa situação aí lá no Castelão em 2 treinamentos, hoje aqui também você movimentou seu time. Você disse ainda há pouco que não está definido, o Rafael Carioca ainda não está definido que joga, mas você estuda muito o adversário, né? Isso eu já percebi. Você estudou muito esse América Mineiro. O que você ganha com o Rafael, se for o Rafael Carioca, para o jogo contra o América? O que você ganha com o Ricardinho, Chamusca? O Rafael é uma característica bem diferente do Ricardinho. Na verdade, com a entrada do Ricardinho, obrigatoriamente eu tenho que empurrar mais um jogador ali para a última linha, nossa linha de ataque. E esse jogador que sobe um pouquinho mais é o Lima, porque é um jogador que tem essa característica. Só que o Lima é um jogador também muito bom de construção, de organização de jogadas. E você acaba ganhando em algum aspecto, você vai ficar um pouco mais com a bola, mas você vai perder um pouco em profundidade e vai perder um pouco também na questão, principalmente, da postura reativa, do comportamento quando o adversário estiver ali atacando, propondo o jogo, porque você vai perder um pouco dessa velocidade que o Carioca tem. Por isso que a gente trabalhou em 2 frentes, com 2 táticas diferentes de jogar, e a gente amanhã define por uma delas. Mas, tanto com o Ricardinho como o Carioca, os treinamentos foram bons. O Cafu também trabalhou um pouquinho no lugar do Carioca, até para uma situação de decorrer de jogo. Mas eu fiquei satisfeito com a performance das 2 formações, e eu acho que nas 2 existem pontos positivos que a gente pode aproveitar amanhã contra o América. Eu conversava contigo no final do jogo lá em Londrina, né? Você até um pouco chateado com a situação do jogo, da forma como foi a derrota. Teu time, quando empatou, foi para cima, tentou buscar o resultado, não conseguiu. Mas uma coisa me chamou a atenção, depois eu saí pensando, né? O teu time criou muitas oportunidades e parece que estava jogando dentro de casa, criando, agredindo o adversário. É essa situação que você pede também para esse jogo, apesar de ser o líder do campeonato, mas tem que ser assim para chegar ao objetivo, sempre buscar o resultado positivo, Chamusca? Sim, perfeito. A gente vai jogar contra uma equipe poderosa que está num momento muito bom, que tem qualidade, não é por acaso que eles hoje lideram a competição, mas nós jogando aqui dentro de casa e em qualquer campo, eu digo sempre isso para os jogadores,
E foi isso que eu procurei passar para eles lá em Londrina. O momento do adversário também era um momento bom, eles vinham de dois resultados positivos contra equipes de Série A. A gente sabia que o jogo ia ser difícil, mas praticamente no segundo tempo a gente controlou, a gente teve maior posse de bola, a gente criou mais oportunidades, eles jogaram muito em nosso erro, criaram também algumas chances, já que a gente precisava se atirar e buscar o empate e a reversão. E a gente teve até a chance de reverter, né? No final do jogo, mas a postura nossa tem que ser, e essa ambição, já que o nosso objetivo é grande na competição, que é subir, que é até entre os 4, a gente tem que manter essa ambição, e dentro de casa aqui jogando com o nosso torcedor mais ainda, sabendo que é um jogo muito difícil, que a gente tem que estar muito organizado para jogar, para atacar e para defender, porque o adversário tem muita qualidade, o espírito e a motivação, ela tem que ser o maior de todos até agora na competição, porque é um momento que a competição se afunila, decisiva, a gente precisa voltar para o G4, os jogadores estão conscientes disso, mas tudo isso com organização, muito equilibrado, sendo muito efetivo, que a gente vai jogar contra uma boa equipe, tem que ter o maior cuidado. Agora, acreditando muito que a gente tem bons jogadores, a gente está com a equipe bem organizada, e o que você falou, eu concordo. Eu, quando fui mostrar as imagens aos jogadores aqui, na reapresentação já na segunda-feira, mostrou inúmeras situações em que a gente conseguiu finalizar dentro da área do Londrina. Então isso é um mérito, a gente trabalhou 2 semanas para que a gente melhorasse nesse aspecto, e com certeza amanhã a gente vai manter essa qualidade de jogo, tentando aliar boa performance e espírito ao resultado final do jogo. Você falou da parte ofensiva do teu time, né? Que você trabalhou muito essa semana, mas eu observei também que você trabalhou muito a tua parte defensiva pelos gols tomados. E aí eu vou voltar àquela partida ruim que foi do Boa, e esse jogo contra o Londrina. Também você corrigiu essa situação da tua defesa, Chamusca? Não, eu praticamente trabalho todas as semanas o setor defensivo. Em alguns momentos a gente faz um treinamento mais específico para linha de 4, a primeira linha. Às vezes a gente faz um treinamento intersetorial, linha de 4 com os volantes inseridos, que ali tem alguns conceitos, principalmente para você reagir a contra-ataque, né, de cobertura de volante, que a gente procura trabalhar no dia a dia. E toda semana, independente do resultado, isso é muito importante a gente enfatizar. Eu não mudo a minha forma de trabalhar por resultado, porque o time tomou mais gol, menos gols. A gente trabalha para não tomar gols, e em todos os lugares que a gente passa, a gente sempre tem uma performance muito boa em relação à parte defensiva. Fora do nosso padrão de atuação, a gente tomar 3 gols, com tomar 4 é muito difícil. Eu contei até no dedo quando eu fui dar entrevista para vocês. Não lembrava a última vez que a gente tinha perdido com um placar como esse. Isso é um sinal de que você joga muito e que você toma poucos gols em relação à questão estatística. E eu mantive toda essa preocupação em relação ao nosso trabalho, para que a gente possa se fortalecer, fazendo uma troca de informações e conversando muito claramente que todo trabalho que você faz, quando você mostra os erros que são cometidos, que existem erros de tomada de decisão, existem erros de execução, existe mérito do adversário, tudo isso a gente procura passar para os jogadores com muita clareza, cobrá-los dentro de um equilíbrio, dentro de um respeito, mas trabalhar para que a gente possa agregar no nosso jogo e melhorar nesse aspecto aí que é fundamental, porque o resultado passa por isso. Então a gente trabalha por resultados e a gente trabalha muito pensando em sempre melhorar para que os resultados possam acontecer e a gente conquiste o objetivo. Obrigado. A pressão é inerente do futebol, Chamusca, mas a equipe entra um pouquinho mais pressionada a vencer por essa questão de ter saído do G4, precisar vencer para voltar para ele? Eu não diria pressionada, eu diria que é uma motivação a mais. A gente tem que transformar essa necessidade de vencer para retornar ao G4 em motivação, não em pressão, em desespero, em desorganização, porque aí a gente não chega a lugar nenhum, ainda mais jogando contra a equipe qualificada, com bons jogadores, bem organizada, que hoje lidera a competição. Então, é uma motivação a mais para nós. A gente já enfrentou esse tipo de situação aqui, jogando contra o Juventude, quando eram os líderes do campeonato, só que em outro momento da competição. Hoje a gente está muito consciente de que a gente precisa, e a gente está muito motivado, a preparação da semana foi muito boa, o ambiente está muito bom dentro do clube, e que a gente precisa vencer para voltar ao G4 da competição. E pontuando o seguinte, faltam 15 rodadas, e
para que a gente conquiste o nosso objetivo, nós precisamos estar no G4 ao final dessas 15 rodadas, na rodada 38. Então a gente não pode também se desesperar, não pode criar nenhum tipo de instabilidade por sair do G4. A gente tem que continuar brigando pelo G4. Isso pode acontecer na 35ª, na 36ª, a gente pode ir até o final agora no G4, tudo isso pode acontecer. Se você fizer um retrospecto, talvez, com exceção do Vila Nova, eu não tenho nem certeza, mas eu acho que também o Vila Nova, nenhum dos times que estão no G4 ficaram o campeonato todo no G4. Alguns começaram, o Internacional demorou para entrar, o Juventude começou, e o Guarani, depois saíram. Hoje o Juventude voltou momentaneamente, porque depende de alguns resultados. Paraná está ali próximo, então é uma competição equilibrada, que o importante é você estar brigando em cima, com a pontuação próxima, porque o objetivo final é chegar na 38ª rodada dentro do G4.